E aí, gente, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje eu vou trazer um tema que foi sugestão aí do pessoal de casa que acompanha o canal. Muito obrigado por você assistir, participar, compartilhar os vídeos e sugerir temas. Eu adoro quando as pessoas comentam aqui, olha, já aconteceu comigo, olha, eu já fiz. E eu acho que essa interatividade é muito gostosa e muito produtiva. Então, como você sabe, eu trabalho com terapia de vidas passadas desde a década de 90. E hoje o tema é reencarnação. Me perguntaram se existe um tempo limite, um tempo mínimo entre uma reencarnação e outra, tá? Então eu vou dizer não somente baseado nos estudos que eu já tive, de livros, estudos, de palestras, de cursos, mas também principalmente com relação à minha experiência profissional quando eu faço a terapia de vidas passadas. Então, gente, não existe um tempo limite, não existe um tempo mínimo entre uma encarnação e outra. Uma alma, ela deixa de ser alma quando ela sai do corpo físico, aí ela vira um espírito, certo? Ela é alma enquanto ela está dentro de um corpo físico. Quando ela se desliga, né, quando ela sai do corpo físico, né, quando existe o desencarne, ela sai da carne, ela vira espírito. Então o espírito ele pode ficar no plano astral por horas, como também por centenas de anos e por milênios. Tudo vai depender de uma série de fatores, principalmente o grau de evolução espiritual que ela precisa atingir. Ou seja, nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Quanto antes a gente alcançar o nosso equilíbrio psicoespiritual, antes a gente pode deixar essa escolinha chamada Terra, porque a Terra é considerada um planeta de expiação, um planeta de estágio. Então, quanto antes você deixar a escolinha, quando antes aprender, você pode deixar a escolinha de lado, né? E existem vários outros fatores, certo? Existe também o fator de disponibilidade reencarnatória. Como assim? Existem mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Então os espíritos desencarnados estão numa filinha lá, esperando a sua vez de reencarnar, esperando a família onde eles vão nascer e tudo mais. Então existe também, então quanto antes a gente fizer o nosso trabalho bem feito, vivermos uma vida legal, tentarmos fazer o bem, antes a gente vai conseguir atingir esse grau de maturidade, tá? E só que lógico, gente, tudo depende de leis espirituais. Mas não existe assim, todo espírito tem que ficar tantos anos no outro lado. Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem. Existem pessoas que levam, como eu falei, de 100 anos, 200 anos, a última vida passada foi 1340, 1820. Mas eu já atendi um caso, por exemplo, de uma menina que estava voltando numa regressão de memória até o útero. Tá? Ela estava lá lembrando de vivências dentro do útero da mãe. E numa dessas lembranças, ela sentiu o chute do pai. O pai estaria chutando a mãe dela na barriga. E ela sentiu um impacto lá dentro e ela falou assim na regressão: nossa, meu pai está chutando a barriga da minha mãe. E o pior, ele está rindo disso. Enquanto ela está chorando, ele está rindo. Então ela ficou chocada não só pela dor física, porque ela sentiu o impacto lá dentro, mas pela ironia, pelo deboche do pai de não ligar para o sofrimento da mãe, ou seja, ele estava chutando a mãe dela. E aí ela ficou com aquilo, a gente trabalhou, lógico, de ressignificar aquilo, porque numa regressão a pessoa não pode sair com esse trauma, e sim ela entender que aquilo já aconteceu, que aquilo já passou, e sair daquele trauma que ela tinha com relação a questões que ela veio trabalhar, mas enfim, ela não saiu traumatizada com aquela questão, pelo contrário, ela liberou traumas que ela tinha por ter acontecido aquele problema e ela não saber que era aquilo, a mágoa que ela tinha de pai, sem ela saber o porquê. Então ela liberou aquele trauma do pai. Mas a questão não era essa, a questão é o seguinte, que quando ela saiu daqui, ela chegou em casa e foi conversar com a mãe, comentou com a mãe sobre a regressão. Falou que ela, nossa mãe, eu vi que meu pai chutou a sua barriga, por que você nunca me comentou?
Bom, em primeiro lugar, uma mãe raramente vai comentar uma questão dessa horrível para um filho, não é mesmo? Por mais que tenha acontecido. Mas a mãe ficou branca na hora, a menina me contou depois, a mãe ficou branca e falou, como você sabe disso? Quem te contou? Ela falou, não, eu acabei de fazer uma regressão e vi essa cena acontecendo. E aí a mãe falou para ela o seguinte, olha filha, isso realmente aconteceu, isso foi verdade, eu nunca te contei, mas foi verdade. O que está acontecendo aqui é que está havendo um engano, porque esse fato não aconteceu com você exatamente, e sim com a sua irmã ou seu irmão que ia nascer. Aí quem não entendeu foi a minha cliente, né? Como assim com a minha irmã? Porque eu vi na minha regressão. Pois é, a mãe falou, o que aconteceu comigo, esse chute do seu pai, tá? Eu abortei um filho 1 ano antes de eu engravidar de você. Então, na verdade, o que aconteceu, gente? Que essa pessoa que estava fazendo regressão comigo, ela estava tendo uma lembrança de vidas passadas. Olha só, ela estava tendo uma lembrança dela, de uma vida dela que foi 1 ano antes. Ou seja, ela era para ter nascido, morreu já num aborto, né? Quer dizer, ela teve meses de vida uterina, morreu e ela já reencarnou logo em seguida para nascer da mesma mãe, do mesmo pai, até para trabalhos encarnatórios evolutivos dentro do mesmo núcleo familiar. Então, na verdade, esta reencarnação, não foi nem meses. Foram assim, talvez alguns meses, não foram anos nem séculos, foram meses. Porque a moça que estava aqui neste ano, ela lembrou de uma coisa que aconteceu, e literalmente aconteceu, no ano anterior com o irmão ou irmã dela que iria nascer. Então ela voltou no mesmo núcleo, o que é muito comum. Já falei aqui num dos vídeos anteriores e logo qualquer hora dessa eu volto a falar sobre nascer no mesmo núcleo familiar. Então, gente, entende que não existe um prazo entre uma encarnação a outra, tudo depende do propósito. Esse ser, no caso, ele veio com algum propósito para ajudar esse núcleo familiar, que seria o pai e a mãe dela. Então, lá em cima falaram, olha, você acabou de chegar e você vai voltar no mesmo núcleo para cumprir essa e essa e essa missão, tá certo? Mas isso foi um dos casos raros que eu atendi de tão rápido, mas existiram outros de anos, assim, pessoas que estavam aqui tipo em 1990 e que viveram aqui 1950, 1960, então poucos anos até, bem recente, tá? Mas de tão rápido assim, de meses, foram bem raros como esse caso que eu estou contando para você. E eu estou contando para você ver que não existe uma coisa assim certinha, tem que ser tantos anos, tá? Tudo vai depender da necessidade, do grau de evolução que você está. E geralmente, gente, quanto mais endividado karmicamente a gente mais rápido a gente volta. Tá certo? Quanto mais coisa eu tenho que para aprender e responder pelos meus karmas, mais rápido eu volto e volto e volto. Seres iluminados, como, sei lá, Chico Xavier ou outros mestres que tiveram, eles vão ter muito mais tempo no plano astral e eles voltam, às vezes muitos nem voltam, mas muitos eles voltam justamente para fazer grandes feitos pela nossa humanidade, grandes feitos pela nossa coletividade. Então, assim, eles voltam até para nos ajudar e não para expiação, mas para evolução, para contribuição para nossa evolução. Então, não existe um tempo exato entre uma reencarnação e outra. Espero que tenha ajudado você e aguardo suas sugestões para nossos próximos vídeos, gente. Grande abraço, tchau, tchau.